Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Quero compartilhar com você mais uma vez um pouco da Palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 12, versículo 10, é onde paramos. Eu creio que Paulo, quando escreve esta palavra, esse texto, ele foi inspirado pelo próprio Deus para escrever. Tanto que tudo aquilo que está na Bíblia, nós como cristãos seguimos, porque entendemos que a Bíblia é o nosso manual. É por ela que nós caminhamos e procuramos dirimir nossas dúvidas, procuramos nos conduzir, procuramos viver através da palavra que vem desse livro. E Paulo, o apóstolo, foi alguém que se converteu quando perseguia cristãos, e ele mesmo dá o seu testemunho. Quando viajava para Damasco para perseguir e matar cristãos, Jesus apareceu para ele, ele se converteu. Uma outra ocasião nós podemos até falar direto sobre esse tema. Mas hoje nós vamos falar sobre um dom que ele muitas vezes gera uma diversidade de interpretações, e vamos tentar falar sobre esse dom, que é o dom de línguas, em apenas uma palavra, mas se não for possível esgotar o tema, certamente não será possível, a gente tenta dividir essa reflexão em duas, tá bom, querido? Então hoje nós vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 10, que diz assim: uma pessoa recebe o poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, que é discernimento espiritual. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. Para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse dom, o chamado dom de línguas estranhas. Para falarmos sobre esse dom, vamos tentar voltar um pouco no que a Bíblia fala sobre línguas. A primeira vez que a Bíblia relata sobre variedade de línguas está lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 11. Vamos ler o versículo 1 para ver o que o escritor, o que a Bíblia está dizendo. Gênesis 11, versículo 1. Vamos ler o versículo 1, primeiramente, sem querer ser redundante, depois a gente lê os demais versículos. Diz assim, esse texto fala sobre a Torre de Babel. Naquele tempo todos os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras, ou seja, até o dilúvio, ou seja, até o tempo após o dilúvio, o povo falava uma só língua. Desde Adão até as primeiras gerações de Noé, o povo, aqueles que viviam na terra, falavam uma só língua, diz a Bíblia. E a partir do versículo 2 nós vamos ver o seguinte: alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um só povo, todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor espalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. O que eu quero dizer para você? A humanidade falava uma só língua, e de repente, sendo bem resumido, resolvem construir uma torre para chegar ao céu. E queriam ser livres, queriam não depender de Deus, queriam
ser como Deus. E aí Deus percebe a intenção do homem. E a própria Bíblia diz que, como uma forma de punição, Deus os espalhou e fez com que as pessoas que estavam ali naquela construção passassem a falar línguas diferentes uns dos outros. Então a primeira menção que a gente ouve falar na Bíblia sobre línguas estranhas, queridos, ela surge como fruto do pecado, ok? Havia uma unidade, havia um povo só, e devido à intenção pecaminosa que houve no coração daquelas pessoas, Deus desceu e os espalhou, e a partir daí surgiram várias e variadas línguas. Então eu quero dizer para você que a primeira menção de línguas estranhas na Bíblia, línguas distintas, línguas diferentes, elas surgem como fruto do pecado. Mas nem por isso Deus interrompeu o seu projeto de salvação para a humanidade. A Bíblia vai dizer, e há uma variedade de textos que falam sobre isso, que Deus vai escolher um povo para ser o guardião da sua palavra, das suas promessas, de onde viria o Messias. Um povo só que falasse uma língua e que pudesse transmitir a vontade de Deus, a mensagem messiânica aos demais povos. Até que nós vamos dar um salto até o início do Novo Testamento, ou décadas antes do nascimento de Jesus, o século antes do nascimento de Jesus, o tempo em que nós vamos chamar, e que os historiadores vão chamar de plenitude dos tempos. Desde que Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, rei da Macedônia, começa a conquistar os povos, poucos séculos antes de Cristo, poucas décadas antes de Cristo, ele vai impor às nações do seu tempo a fala da língua grega como sendo a fala cursiva e oficial do mundo da época. Então, a cada povo que Alexandre conquistava, ele impunha que esse povo falasse a língua grega. Por que a língua grega, pastor, se ele era da Macedônia? Porque Alexandre o Grande, ele teve nada mais, nada menos, um mentor do que o próprio Aristóteles. E aí os gregos acabam disseminando sua cultura e sua língua aos povos que eram conquistados. Afinal de contas, os gregos eram os grandes mestres, os grandes professores daquela época. Isso fez com que a língua grega fosse uma língua, vamos comparar aos dias de hoje, mais usual do que o próprio inglês. O inglês hoje é uma língua que está em vários países do mundo como sendo a segunda língua. E naquela época o grego se tornou língua oficial em todos os povos que os macedônios conquistaram. E quando os romanos assumem o poder e vão dominar as regiões, até os próprios romanos falavam um pouco do grego. Ainda que a língua deles fosse a língua latina, o grego era a língua usual da sua época. Tanto que o Novo Testamento foi escrito no grego. Ainda que alguns autores defendam que Jesus falasse o aramaico ou falasse o próprio hebraico, a língua que o Novo Testamento vai ser escrito é a língua grega, um grego comum, chamado grego koiné, grego comum para que todas as pessoas daquela região pudessem ler. E assim o Novo Testamento fosse mais conhecido às pessoas da sua época. Ok, mas nós vamos ler lá na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, que após a ressurreição de Jesus, um grande episódio vai acontecer e que vai marcar a história da igreja. O livro de Atos é o livro que conta a história da igreja. Alguns autores dizem Atos dos Apóstolos, outros dizem Atos do Espírito Santo. Mas é o livro que vai contar a história da igreja. Eu vou ler o capítulo 2, ou melhor dizendo, eu vou começar a ler o capítulo 2, porque eu estou vendo aqui o nosso relógio, o tempo já está acabando. De fato, eu vou ter que deixar para continuar essa mensagem amanhã. Mas a Bíblia diz: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Amém, queridos? Nós vamos interromper por aqui essa palavra e amanhã nós continuaremos falando sobre os dons do Espírito Santo, tratando sobre o dom de línguas. Amém, querido? Vamos orar. E assim vamos encerrar a nossa palavra. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, que é viva, é fiel e é eficaz. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no Deus desta palavra. Ó Deus, e nós queremos viver pela tua palavra. Senhor, quero aproveitar, meu Pai, nesta oração e colocar os pedidos que temos feito. Quero pedir mais uma vez pela vida da Filipa, que está internada no hospital. Quero entregar a vida dela em tuas mãos, que na verdade eu creio, Deus, já está em tuas mãos. O grande milagre, Senhor, é Filipa estar viva. E nós te alegramos, nos alegramos com isso, com a vida dela. Ainda que ela esteja passando por essa luta, Pai, nós temos a certeza de que a tua mão está sobre aquelas pessoas que estão cuidando desse bebê. Pai, eu te peço também, cuida dos pais, cuida dos avós, das tias, de toda a família, meu Pai. E cuida de nós, para que tenhamos sabedoria e entendimento para falar aquilo que o Senhor deseja que nós falemos. Que nós falemos de maneira correta, de forma moderada, equilibrada, e de forma que venha atingir cada coração que precisa. Assim nós oramos, Deus, no nome do nosso amado Salvador e Rei Jesus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.